Em 1859, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies. Desde então, a teoria da evolução teve grande proeminência na ciência mainstream. Apesar de boa parte dos cristãos desprezar a teoria, desde seu advento, alguns teólogos têm procurado uma conciliação da cosmovisão cristã com ela. Nomes como C.S. Lewis, Timothy Keller, John Stott admitiam a teoria da evolução e procuravam formas de conciliar a sua crença cristã à teoria de Darwin. Segundo eles, a evolução está fundamentada em provas inteiramente críveis, que de maneira alguma representam uma ameaça para a fé. Na ABC2, por exemplo, há uma militância ativa para que o assim chamado criacionismo evolucionário seja admitido no meio cristão. Seria possível indagá-los. Isso supondo que eles sejam pessoas bem intencionadas, que realmente acreditam que é possível conciliar Darwin com Cristo. Por qual motivo a igreja deve abraçar a evolução? E a resposta que muito provavelmente você iria receber é que a teoria de Darwin é a grande base da biologia. Se você não tem evolução, você não tem biologia, nos moldes modernos que nós estamos acostumados. Será isso verdade? Serão os resultados da teoria da evolução de fato bons e benignos para a humanidade? Eu sou Gabriel Enes e neste vídeo mostrarei exatamente o contrário. Os frutos que a evolução deu para a humanidade não somente não são bons, como são diabólicos. Já deixa aí o seu like, você que acompanha meu conteúdo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, especialmente aqueles que amam a ABC2, participam da ABC2. Se você tem vontade de se aprofundar nesses conteúdos, torne-se membro a partir de R$5 e vamos que vamos, porque hoje o vídeo será pesado. Antes de qualquer outro fruto nefasto da evolução, precisamos falar sobre a eugenia. A palavra eugenia é a junção de duas palavras gregas, eu, que significa bom, e genes, que significa nascimento, implicando assim bom nascimento, ou trazendo a ideia de bem-nascido. O criador do termo foi Francis Galton, primo de Charles Darwin. Eugenia consiste numa busca pela melhoria das condições humanas através de práticas seletivas. Isso envolve reprodução controlada e manipulação genética. Pense o seguinte: você tem um grupo que é entendido como inferior, exemplos negros. Durante boa parte da existência da ciência mainstream eugenista, lembrando aqui, gente, prestem bem atenção nesse ponto. Eugenia não era uma mera ideologia, era ciência, era entendido como científico. Durante boa parte da existência da ciência, que teve uma proeminência especialmente no mundo inglês, como a gente já explicou em outros vídeos, negros eram entendidos como inferiores. E esse entendimento vinha do quê? De uma concepção evolucionista. E essa concepção entendia o seguinte: beleza, o negro é inferior. O que a gente faz com ele? A gente tenta eliminar a reprodução dos negros entre negros, porque assim você tem menos negro e com menos negro tudo fica melhor. Era o pensamento dos eugenistas. Existe um quadro famoso aqui no Brasil chamado A Redenção de Cã, de 1895. Veja bem, finalzinho do século XIX, do artista Modesto Broco. E esse quadro expressa a ideia eugenista de embranquecimento racial. E olha que coisa curiosa, nós tivemos grandes nomes eugenistas aqui no nosso Brasil. Exemplos: o médico e advogado Renato Kell, o sanitarista Oswaldo Cruz e o autor Monteiro Lobato, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, muito conhecido. Todos esses caras eram eugenistas, acreditavam nessa ideia de embranquecimento social. E em muitos lugares o que acontecia? Você tinha políticas eugênicas de esterilização, muitas vezes compulsória, de grupos considerados inadequados, pessoas com problemas mentais, membros de algumas etnias, como já foi mencionado, os negros sofreram a eugenia. E isso veio de onde? Isso veio do Galton e veio do próprio Darwin, que era primo do Galton. Francis Galton acreditava que a seleção artificial poderia ser utilizada para melhorar a raça humana, eliminando os defeituosos e promovendo a reprodução de indivíduos considerados superiores. Ele propôs abertamente esterilização forçada dessas pessoas consideradas indesejáveis. Então isso não foi simplesmente uma política de Estado, que os Estados Unidos fez isso, o Brasil fez isso, não, isso foi defendido no meio científico. Outra coisa que foi defendido no meio científico: proibição de casamento entre pessoas consideradas inadequadas. Então, como eu falei, por que você vai querer que os negros se reproduzam se eles são inferiores? Isso tudo é ciência. Por isso nós, cristãos, nós não podemos ser paga-paus da ciência, principalmente de uma ciência
que está cada vez mais divorciada do cristianismo. A ciência sem o cristianismo é isso que a gente está expondo aqui. A eugenia se tornou cada vez mais impopular enquanto termo. Poucas pessoas hoje se admitem eugenistas. Por quê? Porque houve um uso extensivo de práticas eugenistas pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O regime nazista matou milhões de judeus e de outras minorias. E desde lá, e embora o termo tenha se tornado repudiado, práticas como o aborto refletem o ideal eugenista. Por que vocês acham que o aborto é tão financiado? Pessoas poderosas investem tanto no aborto porque eles têm uma mentalidade eugenista. Eles querem eliminar o desfavorecido. Práticas que procuram difundir uma preferência por poucos filhos, por exemplo, convergem com o ideal eugenista. É uma forma de eugenia fraca, enquanto o que Hitler fez é uma forma de eugenia forte. Mas o que basta nós dizermos nesse vídeo é que eugenia é um fruto direto da teoria da evolução. Seu resultado, milhões de mortos, esterilização forçada de milhares de pessoas no mundo inteiro. Os resultados nefastos não param por aí. A eugenia continua a encabeçar um genocídio velado em pleno século XXI, via legalização do aborto. Georg Wilhelm Hegel foi um filósofo germânico que teve grande influência na Alemanha e se consolidou como um dos maiores nomes da filosofia ocidental. Hegel via a história como um processo dialético, em que existe um desenvolvimento progressivo e racional em direção à manifestação do espírito absoluto. Nós não precisamos entrar em detalhes em torno da filosofia de Hegel, até porque já fizemos isso em outras lives, em outros momentos. Basta nós dizermos que houve duas alas de pensadores que seguiram Hegel. São elas a direita hegeliana, que é em grande parte mãe dessa direita moderna que nós temos hoje, e a esquerda hegeliana, da qual saiu um dos homens com o legado mais maligno de toda a história, Karl Marx. Marx herdou de Hegel a crença em um determinismo histórico. Hegel entendia que a manifestação do espírito absoluto é algo que vai acontecer. Não tem como você parar, porque é um processo inerente à natureza da realidade. Karl Marx o seguiu nisso, é claro, com as suas adaptações materialistas. Para Marx, a história é um processo em direção ao comunismo global. O comunismo vai acontecer. A maneira como ele vai acontecer, Marx disse que seria por meio da revolução armada, os proletários do mundo inteiro se unindo e fazendo guerra contra os seus senhores. Não aconteceu e, de fato, a esquerda criou outras maneiras de trazer o ideal de Karl Marx. Mas a ideia de Marx continua, e Marx continua sendo um dos homens mais importantes para nós entendermos o nosso tempo. Esse aqui é um vídeo sobre Charles Darwin, então você pode estar se perguntando o que tem a ver Charles Darwin com Karl Marx? Karl Marx é um cara da humanas, Darwin foi um biólogo. O que tem a ver uma coisa com a outra? E a resposta é relativamente simples. A teoria da evolução de Darwin contribuiu para a visão marxista, segundo a qual a história é um processo em constante evolução. O determinismo biológico é uma base para o determinismo histórico. Parafraseando a apologeta cristã Nancy Pearce, Charles Darwin deu a Hegel a credibilidade científica. A evolução e o determinismo histórico andam juntas. O comunismo, assim como o nazismo, matou milhões em vista de um ideal. Pode parecer um pouco exagerado dizer que as mortes do comunismo foram por causa da evolução. Eu admito isso. Contudo, é apropriado admitirmos que a credibilidade da qual o marxismo usufruiu foi corroborada pela teoria de Darwin. Marxistas, em sua totalidade, abraçaram o evolucionismo. O ditador comunista Joseph Stalin, por exemplo, confessa ter abandonado definitivamente a fé cristã após ler A Origem das Espécies. O comunismo se vendeu como científico e até hoje muitos compram as ideias desenvolvidas a partir dele. Darwin e Marx são, dessa maneira, homens cujo legado representam uma ameaça para a cristandade em nome da ciência. Um com o determinismo histórico, Karl Marx, e outro com o determinismo biológico. O determinismo biológico em qual sentido? O sentido de que a evolução converge em direção a algo, e esse algo é inerentemente superior ao que veio antes. É claro que Darwin cria no acaso. O que faz com que uma espécie surja em detrimento da outra são alterações genéticas que vêm pelo acaso. Mas a questão é que o darwinismo ele é determinista no sentido de que ele entende que tudo converge para a perfeição biológica. Então, esse ideal de perfeição biológica, que foi mais expresso em outras vertentes seguidas do evolucionismo, foi basilar para o marxismo. E falando em outras vertentes do evolucionismo,
temos que falar da terceira grande consequência maléfica da evolução, a eugenia. As crias da evolução não param por aí. A evolução é elemento fundamental da ideologia transhumanista, que visa utilizar tecnologias para aprimorar a condição humana, ultrapassando assim nossas limitações biológicas. Em 1957, Julian Huxley, o criador do termo transhumanismo, declarou em seu ensaio de mesmo nome, o ensaio Transhumanism, publicado na obra New Bottles for New Wine. Abre aspas. Nós, seres humanos, estamos transcendendo a nós mesmos, no sentido de que, graças à nossa inteligência, às nossas atividades e à nossa imaginação, podemos superar as limitações humanas e embarcar em uma nova fase de existência, que nunca foi alcançada antes, nem mesmo previsto. Fecha aspas. Transhumanistas argumentam que, uma vez que a evolução natural levou a humanidade a evoluir de primatas a seres humanos modernos, o transhumanismo levará a humanidade para uma forma de vida pós-humana. Que forma de vida pós-humana é essa? Nós vamos falar mais pra frente. Mas, já dando um spoiler, é possível criar o super-homem, o Übermensch, de Friedrich Nietzsche, cruzando as fronteiras impostas pela nossa biologia. Nós temos limitações morais, restrições morais, e nós temos restrições biológicas. E Nietzsche, quando falava do super-homem, claramente ele estava falando da superação das condições morais. Nietzsche advogava uma moral acima do bem e do mal. E o transhumanismo, ele admite uma superação das nossas fronteiras biológicas. E as duas coisas se conciliam em direção a algo demoníaco. Até mesmo homens céticos e progressistas como Noah Harari, autor do livro Sapiens e do livro Homo Deus, falam sobre como o transhumanismo ele alterará significativamente as nossas vidas. Mencionarei aqui palavra de Harari do livro Homo Deus. Abre aspas. No século XXI, o terceiro grande projeto da humanidade será adquirir poderes divinos de criação e destruição e elevar o Homo sapiens à condição de Homo Deus. Assim, bem podemos pensar que a nova agenda humana na realidade consiste em um só projeto, com muitos ramos: alcançar a divindade. Todo dia, milhões de pessoas decidem dar ao seu smartphone um pouco mais de controle para suas vidas, ou experimentam uma droga antidepressiva nova e mais eficaz. Na busca de saúde, felicidade e poder, os humanos modificaram primeiro uma de suas características, depois outra, e outra, até não serem mais humanos. Fecha aspas, é um ateu, ou supostamente um ateu, porque o Harari se declara ateu. Mas você lê isso, você até estranha, porque esse ateu entende que é possível ao homem alcançar a divindade, deixar de ser Homo sapiens para ser Homo Deus. E é singular o linguajar que ele usa, de que nós adquiriremos poderes divinos de criação e destruição. A gente vê aqui até uma alusão a crenças pagãs, hindus, em que você tem ciclos de criação e destruição. E o transhumanismo é exatamente isso, é a busca por fazer do homem Deus. O historiador canadense David Livingstone diz que o transhumanismo nada mais é do que o homem querendo se tornar Deus. Uma definição muito precisa sobre a qual a gente poderia aprofundar numa outra live ou num outro vídeo. O que basta nós afirmarmos por aqui, lembrando que esse é um vídeo sobre evolução, é que o transhumanismo é o ápice da desobediência humana, no afã de querer fazer do homem um Deus. E adivinhe, a teoria da evolução é admitida por todos os transhumanistas. Sem evolução não existe eugenia. Sem evolução não existe nazismo, não existe comunismo. E sem evolução também não existe transhumanismo. A evolução é a raiz de muitos males. Ela dá base para a eugenia, para as ideologias do comunismo, do nazismo e hoje dá base para uma das maiores ameaças da humanidade no século XXI. Diria que talvez a maior, a ideologia nefasta do transhumanismo. A teoria da evolução afirma que a vida humana é resultado de processos aleatórios e sem qualquer propósito. Dado este fato, por que zelar pela vida de primatas originados de reações químicas caóticas? Sua destruição é perfeitamente benéfica se for por um propósito superior. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, segundo as Escrituras, é reduzido a um animal resultante de processos naturais aleatórios e caóticos. A evolução dá as bases morais para a eugenia, para o totalitarismo e para o transhumanismo, se vendendo como ciência, se vendendo como biologia, como fatos incontestáveis. Porém, ela não é ciência, ela é mera filosofia diabólica. Portanto, o mínimo que um cristão pode dizer acerca da evolução é: evolução é obra do próprio demônio. Qualquer cristão
que flerta com o evolucionismo está flertando com as obras infrutuosas das trevas. Não deixe de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, especialmente aqueles da ABC2, tá? Se você tem vontade de se aprofundar nesses conteúdos, torne-se membro do canal. A partir de R$5 você tem acesso a conteúdo exclusivo. E é isso, minha gente. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.